sétimo ano, tudo bem? Bom, para começarmos rapidamente, o nosso Fica em Casa e as páginas para casa, beleza? Deixa eu apagar aqui no cantinho. Vou pedir para vocês, para casa, da 63 a 65, beleza? Tá? 63 a 65. Bom, nós vamos começar com a correção dos exercícios e posteriormente nós trabalharemos o conteúdo previsto para a aula de hoje. Deixa eu só separar aqui uma coisinha. Ai, que maravilha. Acho que eu não separei. Só um segundo. Não tem problema. Bom, é o seguinte. O que nós faremos inicialmente? Faremos a correção do conteúdo de semana passada. Né? Semana passada nós trabalhamos tipos de sujeito. Nós trabalhamos o sujeito simples e o sujeito composto. Eu disse a vocês que o sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, tá? Ou seja, a palavra mais importante, tá? E o sujeito composto é aquele que possui dois ou mais núcleos. Tanto que no final da aula eu até dei o exemplo com os nomes de vocês, tá? Eu coloquei para que vocês pudessem verificar a existência de mais de um núcleo, melhor, mais de dois núcleos, tá? Configurando aí um sujeito composto, perdão. Bom, então hoje nós faremos a correção, ok? E posteriormente nós iniciaremos o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá. Eu até diminui o brilho um pouquinho aqui da tela para não prejudicar muito o que eu vou colocar aqui no quadro, tá? Bom, classifique o sujeito. Meu nariz está coçando horrores. Vamos lá. Classifique o sujeito das orações abaixo. Então, a primeira oração... Deixa eu pegar aqui minha caneta. Okay. Então, a primeira foi: Carlos e Marcos foram ao parque. Vocês, naquela aula, na aula... Não foi na semana passada, não. Foi na aula retrasada. Eu pedi para que vocês identificassem o sujeito e o predicado. Na aula passada eu pedi para que vocês identificassem o tipo de sujeito. Então, na letra A, eu tenho como sujeito Carlos e Marcos. Eu tenho dois núcleos, Carlos, vírgula, Marcos. Então, que tipo de sujeito eu tenho aí? Eu tenho um sujeito composto. Beleza? Por quê? Porque eu tenho mais de um núcleo. Tranquilo até aqui? Na segunda, a comida está muito gostosa. Na letra B, nós temos a comida como sujeito, o núcleo comida, beleza? Então, que tipo de sujeito eu tenho aí? Eu tenho o tipo de sujeito simples, beleza? Por quê? Porque eu tenho um núcleo só. Na letra C, deixou Luiz feliz a promoção no trabalho. O que deixou Luiz feliz? A promoção no trabalho deixou Luiz feliz. Eu tenho como núcleo promoção, beleza? Se o meu núcleo é esse, eu tenho um núcleo só, eu só posso ter um sujeito simples, beleza? Na letra D, tô colocando apenas os núcleos, tá? Para vocês conseguirem identificar. Ficaram quietos. Aqui não dá pra gente saber, tá? Não é nem simples nem composto. Tinha até que ter tirado isso daí, porque na verdade não tenho nenhum núcleo explícito, tá? Eu apenas disse que ficaram quietos, mas eu não sei de quem eu tô falando. Então não tem nem sujeito simples nem sujeito composto, tá? Coloquem aí, se vocês puderem, na letra D, coloquem assim, ó, entre parênteses, anulada. Beleza? Porque depois a gente vai ver que não ter um sujeito explícito, ou seja, que aparece na nossa frase, é também um tipo de sujeito, mas não dentro desse conteúdo que nós estamos vendo agora, dentro de sujeito simples e sujeito composto, ok? Bom, e aí na letra D, nós vamos ao cinema. D não, né? Então eu tenho como núcleo quem? Nós. Nós é o quê? O núcleo único, então eu tenho um sujeito
aqui, vou dar só um espacinho para que vocês consigam verificar. Então vamos lá. Carlos, Marcos, tenho 2 núcleos, tenho um sujeito composto. Comida, simples. Promoção, simples, porque esses aqui são os núcleos, tá? Letra D, como eu disse, foi anulada. Na letra E, nós é o meu único núcleo, então eu tenho um sujeito simples. A turma do... Vou apagar aqui, hein? Vou apagar aqui em cima também. A turma do 7º ano permaneceu quieta. Então eu tenho como núcleo aí a palavra turma, ok? Na F eu tenho núcleo turma. Se eu tenho um núcleo só, a gente está falando de um sujeito simples. Tranquilo? Na G, por fim, visitaram o neto, o avô e a avó. Na ordem direta nós temos avô, vírgula, avó. Ou seja, eu tenho 2 núcleos, avô e avó, tá? Então eu tenho um sujeito composto. Tranquilo até aqui? Então essa daqui foi a correção da questão de número 1. Na número 2, tá? Que turma um núcleo único, simples, avô e avó composto. Quem foi que visitou o neto? O avô e a avó. Eles visitaram o neto. Identifique o sujeito da frase a seguir. Então eu quero saber quem é o sujeito. Vamos lá. O sujeito. Estejam atentos ao que eu peço no enunciado, tá? Porque às vezes as questões ficam incompletas porque vocês não prestam atenção naquilo que o enunciado está pedindo. O enunciado está pedindo 3 coisas. A primeira, quero que vocês identifiquem quem é o sujeito. Quero que vocês identifiquem o núcleo. E quero que vocês classifiquem o sujeito. Classificar o sujeito. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Agora vamos ver qual é a nossa frase. Vou apagar aqui em cima para poder escrever, ok? Então eu vou pedir 3 coisas. Vou botar o número 2 aqui novamente, só pra gente não ficar perdido. Então, a questão é os livros escolares. Os livros escolares devem ser tratados com carinho. Isso é uma verdade, tá? Até porque eles são muito caros. Com carinho. Vou fechar as minhas aspas aqui, ok? Então, os livros escolares devem ser tratados com carinho. Para tudo. O que você tem que fazer? O que foi que eu expliquei a vocês? Que a gente tem que procurar quem? O verbo. Aqui eu tenho devem ser, que é uma locução verbal, tá? 2 verbos com valor de 1 só. Mas quem é que devem ser? A gente tem que olhar para o verbo, achou o verbo, tem que perguntar para ele. Mas quem é que deve ser tratado com carinho? Quem é que deve ser tratado com carinho? Os livros escolares. Então, quem respondeu a minha pergunta tem o verbo e todo o seu conteúdo é o meu predicado, tá? Vou colocar aqui só para fins de curiosidade, tá? Vou botar assim predicado aqui também, porque tudo isso aqui é predicado, beleza? Tá, então quem deve ser tratado com carinho? Os livros escolares. Perguntei ao verbo. O verbo respondeu que são os livros escolares. Então, o meu sujeito é tudo isso aqui. Então, sujeito, os livros escolares. Agora veja, qual é o meu núcleo? Porque, olha só, eu disse o seguinte, que apesar de eu ter um sujeito grande, tá? Um sujeito até mesmo no plural, isso não significa que a gente esteja falando de um sujeito composto,
tá? Composto quando a gente tem 2 núcleos. Os livros escolares aqui dentro, né, dentro do meu sujeito, qual é a palavra de maior importância? Será que é os? Vamos ver. Os devem ser tratados com carinho. Pode ser isso? Não. Vamos analisar escolares. Os, vou botar só escolares. Escolares devem ser tratados com carinho. Escolares devem ser tratados com carinho não tem sentido. Então vamos lá. Por fim, vamos analisar os livros, tá? Livros devem ser tratados com carinho. Opa, isso faz mais sentido. Então isso quer dizer que eu tenho uma palavra que é de fato importante, que dá mais sentido à minha frase, né? Está dentro do meu contexto, beleza? Que faz sentido dentro do meu contexto. Então o núcleo aqui é livros. Professora, então a gente tem um sujeito composto, porque aqui eu tenho uma palavra no plural? Não. Sujeito composto tem que apresentar 2 núcleos, beleza? Aqui eu tenho quantos núcleos? Eu tenho um núcleo só, apesar de esse núcleo estar no plural, beleza? Então veja só. Então, livros é a minha palavra mais importante, eu tenho um núcleo só, então eu tenho que tipo de sujeito? Um sujeito simples. Beleza? Então, o que foi que eu fiz? Olhei para o enunciado. O que o enunciado me pede? Classificar o sujeito, identificar o sujeito, o núcleo e classificar o sujeito. Fiz isso? Fiz. Achei o sujeito, achei o núcleo e classifiquei o sujeito. Beleza? Tranquilo até aqui? Bom, então no segundo vídeo nós iniciaremos o conteúdo da aula de hoje. Beleza? Vamos lá.